Bom, hoje estamos aqui para apresentar aqui uma mensagem e essa mensagem ela vem para dar dois entendimentos aí. Um é sobre como enfrentar as dificuldades. Como enfrentar as dificuldades? Por pastor Márcio Mota. Provérbio 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. A adversidade tem a capacidade de provocar diferentes reações nas pessoas. Umas se abatem e ficam desesperadas, já outras ficam apáticas, aparentemente anestesiadas pelo que estão passando e sem o menor poder de reação. E existe um terceiro grupo que não se conforma, luta e tenta mudar a situação. Devemos ser sempre assim, buscar no Senhor Jesus e Ele nos dará a força. Se tivéssemos de escolher onde gostaríamos de estar, entendemos que todos elegeriam ficar com aqueles que pertencem ao terceiro grupamento, já que se trata de pessoas com forças para tentar mudar qualquer conjuntura. Como enfrentar as dificuldades da vida? Bom, grande pergunta que fica no ar é porque existem pessoas que reagem de uma maneira determinada forma e outra que muitas vezes não conseguem nem reagir e se entregam completamente derrotadas pelas circunstâncias da vida. Quando Jeremias reclamou com Deus por todas as dificuldades pelas quais estava passando, obteve como resposta outro questionamento por parte do Senhor, de como ele pretendia enfrentar grandes desafios, se ficava daquela forma com problemas tão pequenos. Esta resposta dada por Deus a Jeremias talvez nos mostre com mais clareza que, apesar de muito de nós não nos conformarmos com isso, jamais conseguiremos enfrentar grandes desafios sem primeiro passar por problemas menores. Ou seja, as dificuldades que podemos estar enfrentando nos dias de hoje servem como exercícios para conseguirmos vencer as maiores que estão por vir no futuro. Pois, infelizmente, a vida sempre será feita de momentos bons e ruins. Nunca conseguiremos fugir disso enquanto não estivermos transformados, enquanto não partirmos daqui ou formos transformados. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, nos garante Jesus na sua palavra. Sendo assim, muitos, embora seja muito difícil para qualquer um de nós, precisamos olhar para as dificuldades que estamos passando hoje como sendo uma fonte de aprendizado para que possamos enfrentar e vencer o futuro incerto que nos espera. Talvez esse seja o motivo pelo qual as pessoas reagem de forma diferente frente às tempestades da vida, isto é, aquelas que lutam e não se conformam talvez já tenham feito mais exercícios do que as outras. Bom, e na minha palavra eu digo, e também podemos pedir sempre que nos ajude, sempre nos fizermos em nos aprender e buscar a Ele em espírito e em verdade. Então Ele é fiel e nos dará a vitória. A outra notícia agora que eu quero passar é sobre a Coreia do Norte. Se acreditar em Deus é crime, o homem lá, o missionário falou, morro por ele, diz cristão preso na Coreia do Norte. E preso enquanto tentava fugir da Coreia do Norte, o cristão e sua família foram colocados na solitária após as autoridades descobrirem sobre sua fé. Bom, guerras, rumores de guerra, violência, canalidade na igreja e fora dela, em todos os cantos da terra, o prelúdio das coisas está acontecendo. E agora tem o cadastro único, ou o DNI. As vacinas, pestes, entre outras coisas. Bom, os prisioneiros são mantidos em situações precárias e degradantes na Coreia do Norte. Apesar da beleza exposta na mídia internacional com as Olimpíadas de Inverno que está acontecendo agora na Coreia do Norte, o país continua vivendo com realidade de escassez e intolerância religiosa. A maioria das pessoas que sobrevivem com muito pouco e as colheitas não são suficientes para alimentar a população. Como se isso não fosse o suficiente, há uma política em que os militares são os primeiros a receber comida e outros recursos. A intolerância religiosa também leva cerca de 60 mil cristãos a dependerem do contrabando de comida, medicamentos e roupas feitos pela missão Portas Abertas para sobreviverem. E o que está acontecendo na Venezuela está fazendo com que eles venham para cá, para o Brasil, e já chegarem em Roraima. Está havendo também intervenção
federal, no qual perde o poder o governador, que aconteceu agora, o Pezão jogou a toalha, mas imposto pelo, realmente, praticamente, dando-se a entender que, fazendo ou não, todos vão perder o poder, mais para frente até o presidente, ficará valendo só o poder dos militares. Mesmo em meio a este cenário crítico, os cristãos norte-coreanos ainda compartilham os poucos recursos que têm com aqueles que têm menos ainda. Com a prática que eles chamam de arroz santo, as famílias separam uma parte da comida que receberam para doar a outras pessoas que não recebem nada ou não receberam nada. Este ato de solidariedade faz com que os cristãos estabeleçam um laço de confiança e, posteriormente, abre espaço para que eles compartilhem o evangelho com essas pessoas, presos, mas ainda firmes na fé. Segundo Portas Abertas, atualmente deve haver cerca de 60 mil cristãos presos em terríveis condições na Coreia do Norte. Eles são mantidos em campos de trabalho forçados, comparados aos assombrosos campos de concentração nazistas. Mas mesmo em condições de vida subhumanas, muitos permanecem firmes em sua fé. Este é o testemunho de Haná, que foi presa junto com a sua família após tentar fugir do país. Quando descobriram que eles eram cristãos, as autoridades os colocaram na solitária. Haná, nome fictício, contou que os prisioneiros apanhavam muito naquele campo e resistir às exigências dos guardas era um perigo ainda maior. Mas o seu marido representou um exemplo de fé naquele local. Glória a Deus, aleluia, porque muitos são perseguidos e conseguem fazer o contrário daqueles que negam. São poucos, são raros, são exceções, e essas exceções, elas dão a vida pelo Evangelho. Meu marido, ela disse, era diferente. Quanto mais batiam nele, mais ele defendia sua fé. Ele gritava: se acreditar em Deus é crime, eu prefiro morrer. Minha missão é viver de acordo com a vontade de Deus, disse a cristã perseguida. Depois de orarem juntos e clamarem por suas vidas, os integrantes daquela família foram chamados pelo diretor naquela prisão. Não queríamos morrer na prisão, em um campo de prisioneiros políticos. E Deus respondeu às nossas orações. O diretor da prisão nos deu uma anistia especial. Quando saímos da prisão naquela noite, estávamos finalmente livres. Cantamos o hino baixinho, contou Hannah. Nome alterado por motivos de segurança. Glória a Deus. Compartilhe, amados, esse vídeo. É um tremendo avivamento, ao mesmo tempo tremendo... Como é que eu vou chamar? Tremendo poder que Deus dá a todos que querem resistir. Deus, ele faz com que em meio às perseguições se ganhe mais força. Todos nós já fomos algum dia. Alguns já morreram, outros irmãos ainda não, mas sofrem ainda estando presos em certos lugares, tipo na Coreia, Nigéria, entre outros. Oremos pelos nossos irmãos. Deus dê força a eles, todos os missionários. Deus envie anjos, proteja, guarde de todo mal, porque é maior que está em nós do que o que está no mundo. Glórias e aleluias, porque Deus breve vem e nos dará vitória sobre todas as circunstâncias nas quais nós já passamos. Eu, no caso, já relatarei aqui o que aconteceu comigo certa feita, quando fui trabalhar em um local, não vou citar o nome nem fonte, mas era tratado com deboche e escárnio, ao mesmo tempo ajudava por estar sobre ordens, mas não davam ajuda, ficavam contra mim, colegas, e colocavam sempre coisas tipo, amarravam os negócios para poder ficar preso, às vezes perder a hora, ou indagavam que podia se tornar como eles, ou também ficavam ao mesmo tempo pressionando, dizendo que realmente o certo era estar no mundo, mas ameaçavam também, às vezes tinham barras de ferro ao lado lá, e trabalhei por quase 6 anos nessa empresa, e no final eu os pus na justiça, mas por um amigo que ele quis me ajudar, mas eu já tinha deixado na justiça de Deus. Mas o que acontece? Eu às vezes até pensava na autodefesa, porque se defender não é errado, mas eram corporalmente mais do que eu, e ao mesmo tempo eu precisava do trabalho. Nunca pensei em acabar com eles, somente em me defender. Uma vez até perguntaram se
eu fui lá para acabar com eles, mas eu fui para trabalhar lá porque família precisando e eu também. E sempre pensei em namorar, casar e ter filhos, mas eles lá sempre com a ideia ao contrário, de colocar homossexuais, eles colocavam pessoas para sentar do meu lado, eu sempre correndo atrás das garotas e as meninas, por ordem deles, fugiam. E depois, quando eu saí de lá, eu percebi que por não estar lá, elas mudaram a ideia, mas a minha parte orgulhosa de ser humano, como homem, também não faço de me dobrar somente porque elas faziam por obedecer e não seguiam o instinto de querer. E muitas das vezes o ser humano faz isso. Eu, quando quero, quero. Quando não quero, não quero. Às vezes que eu não pude é porque eu estava doente, enfermo, então eu não corri atrás. Como teve algumas bonitas até que me deram condições e eu não consegui ainda namorar para casar, somente namorei e separei, cheguei a pecar de morar junto, mas depois coloquei no coração que agora eu quero namorar, casar e ter filhos e criá-los para a lei do Senhor. E por fim, voltando ao assunto lá, eles colocavam essas coisas para poder amedrontar ao mesmo tempo. Eu chorava e não entendia. Depois vi que era por causa do amor a Deus e eles sabiam disso, porque são pessoas que, né, o tempo todo eles lidam lá, não sei se até hoje eles são da macumbaria, mas trabalhavam na época, eu me lembro. E eles, mesmo assim, a gente não fazendo com eles, eles faziam e fazem, né, até hoje. A gente pode ser chefe como evangélico, nunca vi ninguém evangélico ficar contra macumbeiro a ponto de ficar não ajudar lá. Eu pedia para mudar minha folga, eles não mudavam. Queria fazer um negócio e não podia contar o que eu queria fazer, mas mesmo assim eles sempre vai mudar a folga para quê? Aí se achavam no direito, mas brigavam e às vezes chamava atenção, sendo que a maioria, ele não fazia questão de chamar atenção quando chegava atrasado, só chamava atenção quando eu chegava, e às vezes eu só passava 5 minutos, outros às vezes chegavam meia hora, passava meia hora ou 40 minutos, mas mesmo assim, a pressão era só pro meu lado e um colega lá quando foi me ajudar, ele foi me ajudar com o negócio que eu queria fazer, a mudança de folga. Ele foi me dar a folga dele, mas mesmo ele saindo não me deram. Você viu como é que é o negócio? A folga que era na sexta-feira e não me deram e colocaram outro e sempre alegava que tinha que chegar mais gente para poder trocar, mas a folga de sexta já tinha sido liberada. Eu até falei que ia dobrar outro dia para poder pagar, fazia balanço. Eles prometeram concessões dos balanços que eu fiz, não me deram. O que ficou valendo foi só o dinheiro, graças a Deus que o dinheiro valeu a pena, porque se trabalhasse e não recebesse dinheiro, pior ainda seria. Teria trabalhado tudo em vão. Mas Deus sabe o que faz, eu glorifico o nome de Deus, que pelo menos estou com saúde e estou me recuperando, né? Graças a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai nos recompensar. Todas as coisas que nós sofremos aqui, Deus está ciente e vai nos dar a vitória até o final. Ele já mostrou que está chegando, qualquer hora, qualquer momento, ele vai vir nos buscar e nos levar para casa. E agora eu não espero mais por nada dos homens, nem mudança de folga, nem fazer filhos aqui. Agora eu estou me concentrando em ficar separado para ele, orando, louvando cada vez mais, buscando, mantendo o contato firme e sempre se consertar, pessoal, sempre se consertar, porque ele examina os nossos corações. Então é esse meu testemunho, mas tem outros mais, e glorifico o nome dele por muitas coisas, muitos livramentos de explosão, né, de coisas, televisão na época, que eu fui agradecer na igreja, também, mas não levaram a sério, entre outras coisas, muitos livramentos que Deus nos dá, que às vezes a gente até não vê, mas estou aqui para agradecer e contar a todos vocês. Obrigado, que Deus possa abençoar a vida de cada pessoa, cada irmão. Abençoados sejam no nome de Jesus. Boa noite. Primeiramente, eu quero saudar todos aqueles que vêm ter acesso a este vídeo.
Eu quero deixar aqui em Lucas, no capítulo 21, no verso 11, que fala assim a palavra de Deus: E haverá em vários lugares grandes terremotos, fome e pestilência. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais do céu. A palavra de Deus, nos falando a respeito de alguns sinais qual o Senhor, está nos alertando. E eu quero também falar para você, se você puder, leia o capítulo todo, porque se eu for ler o capítulo todo, toma muito espaço. E eu venho aqui compartilhar também com você, a respeito de uma revelação que o Senhor me deu tremenda, arrebatamento e espírito, ao inferno. Muitas pessoas não acreditam, mas é real. Irmão, eu quero falar para você que eu fiquei afastada do Evangelho praticamente quase 20 anos. E tem mais ou menos 3 a 4 anos que eu retornei para a presença de Jesus. Quero falar para você que não foi eu que retornei, mas o Senhor me trouxe com as mãos fortes dele, porque eu não sou digna de nada. Toda honra, toda glória, toda majestade só pertence ao nosso Senhor Jesus. Quero vir chamar você, a sua atenção, jovem, adulto, qual se encontra afastado do Evangelho e se encontra curtindo o mundo aí fora. Quero chamar a tua atenção com essa revelação, que o Senhor, através dessa revelação, possa tocar no teu coração. Você venha correndo, o mais rápido possível, para a presença de nosso Senhor Jesus. Eu não posso deixar de ficar emocionada, porque tanta da coisa acontecendo, todas as coisas que a gente tem visto acontecer, e a palavra de Deus está se cumprindo a cada momento, a cada segundo na face dessa terra, e muitos não estão dando ouvido à palavra de nosso Senhor Jesus. Mas dessa revelação que o Senhor me deu, eu tinha orado na minha casa, em favor das minhas filhas, em favor do meu lar, E ali eu pedi ao Senhor que o Senhor acampasse com o anjo dele, os 4 cantos da minha casa. Ali eu orei ao Senhor, tudo bem. Depois o Senhor me anestesiou. E ele, nessa revelação, ele me levantou em espírito, chama-se arrebatamento, E o Senhor me levou, me fez andar da minha casa, e ali, em cada lugar que eu passava, nos cômodos da minha casa, eu podia sentir a presença do anjo de Deus dentro da minha casa. Eu poderia sentir. Em cada lugar que eu pedia ao Senhor para colocar o anjo dele, ali eu podia sentir a presença do anjo do Senhor. Sem muita me demora, o Senhor, nessa mesma revelação, o Senhor me arrebatou e me levou num certo lugar. E nesse lugar qual o Senhor me levou, nesse lugar qual o Senhor me levou, o Senhor mostrava claramente, mas muito claro. O Senhor me mostrava uma casa de show. Uma casa de show e aquela luz estava piscando, Sabendo quando as pessoas fazem show, aquela luz, fica piscando. A luz estava piscando, estava todo mundo se divertindo. Naquele lugar tinha muito jovem, tinha adulto, tinha jovem, e tudo que era idade se divertindo. Daqui a pouco o Senhor mandava, era como que clareasse, e eu começava a gritar bem alto: gente, aquele povo vinha se chegando, era multidão de gente que tinha vindo daquele show. Aquelas pessoas estavam suando. Sabe quando você passa a noite todinha na noitada, você qual passa a noite toda na noitada, dançando, bebendo, se divertindo. Era assim que eu via o cansaço daqueles jovens no seu rosto, o suor correndo. As
pessoas cansadas tenham chegado daquele show. E eu falava claramente: gente, vocês já curtiram a vida lá fora. Agora para um pouco e dá ouvido à palavra de Deus. Dá ouvido à palavra do Senhor. Ali aquelas pessoas, conforme eu falava, a minha voz tomava uma grande proporção, muito grande. Era como que aquela voz tomasse uma proporção tremenda, como se espalhasse a minha voz. E eu falava assim: vocês já curtiram tudo que vocês tinham que curtir. Vocês já curtiram. Agora dá ouvido à palavra do Senhor. Para um pouco, olha. Dá ouvido à palavra do Senhor. Dali, eu começava a falar alto, voz tomava uma grande proporção. Daqui a pouco o Senhor me fazia eu olhar. Eu lembro claramente que o Senhor, aquela voz falava comigo, minha serva, falava assim: Senhor. Ele falava: olha, e eu olhava. Quando eu olhava para trás, na proporção, a distância, o Senhor mandava eu olhar para o chão e eu olhava. Eu via como uma espada era cravada no chão. Aquela espada era cravada no chão. Irmão, era o local que a espada era cravada no chão. Você pensa assim num pontozinho semelhante ao tamanho de um caroço de feijão. Aquela espada era enfincada no chão. Aquela voz mandava eu olhar. Quando eu olhava, eu via aquela espada. Havia um homem, aquele homem com aquela espada, quando ele cravava no chão. Aquela espada, ela tomava uma proporção muito grande. Ela começava a rodopiar, 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 rodopiar. Aquilo começava a rodopiar, era terrível de se ver. Era muito difícil de se ver, olhar aquela cena. Aquilo começou a rodopiar, rodopiar, rodopiar. Eu vi tudo sumindo. Eu vi as casas sumindo daquele buraco, rodopiando, aquele ia crescendo, tomando uma grande proporção. Era as árvores entrando, aquelas paredes que foi se tornando alto e formava como se fosse um grande buraco no chão. Eu vi o asfalto do chão se derretendo, como se virasse em pó. Aquelas pedras grandes do asfalto se viravam em pó. As pistas sumiam em pó. As casas iam virando pó. Ali os carros iam entrando, iam virando pó. Era uma coisa tremenda de se ver. E ali eu olhava, o Senhor mandava eu olhar, eu começava a olhar, era terrível de se ver aquele lugar. Ele tornou-se uma dimensão muito grande, tudo voando em pó, entrando naquele buraco. E eu via a semelhança de um homem com a espada cravada no chão. Eu creio que era o anjo do Senhor. E o Senhor mandava eu olhar. Quando eu olhava, irmão, eu via tanto cristão subindo. Tanto cristão subindo. Era tanto cristão subindo. Aqueles cristãos estavam com a roupa branquinha, como capuz de algodão, com aquele roupão, parecia aquele roupão. Quando as pessoas iam se batizar, né? Não sei se hoje ainda é assim, porque eu me batizei tem mais ou menos 20 anos atrás. E ali, aquelas pessoas eram subindo. Irmão, que tornou-se como se fosse uma grande corda humana, que tomou-se uma proporção muito grande. Aquilo ali era uma força tão grande, tão grande, tão grande, que eu clamava por socorro, porque eu não queria ser carregada naquele vento, não queria ser carregada naquele vendaval, igual estava acontecendo. E ali, irmão, aquelas pessoas, era como que, aí eu via a árvore virada, aquelas árvores viradas, eu começava a subir, colocar as mãos sobre aquela coisa tremenda, fosse aquele vulcão tremendo, mostrou grande proporção. E eu ia subindo, escalando e clamando por misericórdia a Deus, clamando que o Senhor não me deixasse cair, clamando que o Senhor não me deixasse aquele vento me carregar. Dali eu via claramente os cristãos tudo subindo, irmão, era um sofrimento tremendo.
Os cristãos estavam sofrendo muito, os cristãos clamavam por misericórdia a Deus. Os cristãos davam a mão um outro, tornou-se uma grande corda humana, Aquilo rodopiando e as pessoas, tudo de mão dada, agarrada na mão do outro, clamando por socorro. E eu lembro claramente que tinha cristão, irmão, qual estava sendo ajudado, mas não conseguia segurar, e ali só soltava-se das mãos, e se soltava, e aquele vento forte, aquele vento terrível que estava acontecendo naquela hora, conseguia levar o crente, conseguia levar o servo de Deus, que ele não conseguia segurar. Dali eu fui, era muito cristão, era um ajudando o outro, eu dava a mão para um, outro dava a mão para o outro, tornou-se tipo uma corda humana. Aqueles cristãos estava aquela roupa branquinha como capucho de algodão. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Quando chegava lá em cima, eu vi muito esforço. Grande é o esforço que as pessoas estão fazendo, as pessoas cristãs, que realmente querem subir para o céu. Mas grande é o esforço que eu estava fazendo para permanecer na presença do Senhor, porque a luta está muito grande. Ali, quando eu chegava lá no final, naquele lugar, quando eu conseguia subir, o Senhor me fazia eu contemplar a cidade santa, uma proporção longe, e eu olhava, saía aquela glória daquela cidade, era uma cidade linda, cor de ouro, muito linda de se ver, cor de ouro. Eu podia sentir a glória de Deus quando via meu encontro. E eu falava cidade santa, cidade santa, cidade santa. Mas ali o Senhor, aquela voz falava comigo: olha para trás. Olha, e quando eu olhava, eu via aquelas pessoas, aqueles irmãos, tudo de mão dada, clamando por socorro e misericórdia para que aquele medieval não levasse. Foi aonde eu me abaixei e comecei a dar a mão para ajudar também aquelas pessoas a subir, para chegar até em cima. Deus está querendo falar. Não é tempo da gente ficar julgando ninguém, ficar perseguindo ninguém. Dá uma palavra amiga para aquele que se encontra fraco. O Senhor está querendo chamar a atenção daqueles que está afastado do Evangelho, porque ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E muitos se encontram de brincadeira na casa do Senhor. Irmão, pode ver o que está acontecendo no nosso Brasil, lá em Jerusalém, que está acontecendo. Até um lugar onde as pessoas buscam em oração e não estão podendo mais entrar em oração lá, porque os soldados não estão deixando mais as pessoas ter acesso. Japão lá, aquele lugar lá entrando em guerra. Irmão, podemos ver que o mar teve um lugar aí que recuou 50 metros. Irmão, o Senhor me mostrou um grande tsunami no Rio de Janeiro, acontecendo no Rio de Janeiro. Eu sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo, vai criticar, vai falar. Mas se você não acredita, o recado está dado. Só Deus para poder convencer o teu coração. A palavra de Deus fala: e de todo mundo e pregai o meu evangelho, aquele que crê será salvo. Nós estamos aqui para pregar e dar recado qual o Senhor manda. E só o Espírito Santo de Deus pode convencer a você, jovem, a você que se encontra afastado do evangelho, volte para Jesus. Você que está desviado, afastado do evangelho, volte para Jesus. Jovem, você que ainda não aceitou a Jesus, volta para Jesus. Continue assistindo meus vídeos, porque eu estarei deixando mais algumas revelações, arrebatamento ao inferno, com o Senhor, por misericórdia, me fez. Eu estarei deixando para vocês
Jovem, não se iluda com as coisas que você encontra aí no mundo.